Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui na High Profit. E hoje nós vamos falar de um cara que ele é polêmico, contudo, apresenta muitos resultados nas últimas 2 décadas, pelo menos, sei lá. Elon Musk, quais são as estratégias de crescimento desse cara que é tão polêmico e ultimamente está dando o que falar na batalha aí com o STF, né? Então, roda a vinheta que hoje a gente vai falar sobre estratégias de crescimento, as quais o próprio Elon Musk utiliza bastante. Então, prepara o caderno e anota essas dicas. Bora lá, roda a vinheta. Aqui, primeiro disclaimer, a gente gosta muito de falar sobre estratégia, crescimento, posicionamento, atração, vendas. Então, são temas que fazem parte aqui do nosso canal. Então, se você ainda não segue, aproveita para seguir aqui o nosso canal. Segue lá o nosso Instagram também, @estratégiahp. E nós estamos sempre nos reinventando. E hoje a gente traz um tema sensacional para contar um pouquinho, né, de quem é o Elon Musk de forma resumida e também falar um pouco sobre as estratégias de crescimento desse cara. Porque, afinal, uma das pessoas que se tornaram ícones no planeta, né? Então, bora lá. Bom, quem é o Elon Musk, né? Então, basicamente, o cara criou um serviço de pagamento, que é o PayPal, é o CEO da Tesla e transforma toda a concepção do mundo sobre os carros elétricos, né? Então, ele idealizou também a SpaceX. Então, assim, dispensa algumas apresentações, não é? Mas se a gente for falar de trajetória pessoal, a gente traz ali um cara que nasceu nos anos 70, em Pretória, na África do Sul, e ele, né, aos 12 anos, isso é capa de diversas revistas, escreveu ali um código de videogame e vendeu para uma revista especializada. Então, desde os 12 anos, ele cultiva um hábito que é uma das estratégias que ele tem de crescimento até hoje, que é ter esse mergulho com intensidade na própria mente. Ou seja, ele sempre busca projetos grandiosos, tá? Então ele já vem de uma família de classe alta, lá na África do Sul. Eles tinham ali a capacidade de explorar, né, diamantes, pedras preciosas. E aos 17 anos, um pouco mais tarde, ele tem um desejo antigo, que é go to America, né? Então, faz um pit stop ali no Canadá, onde ele faz um curso na faculdade de Ontário, Canadá, e se muda para os Estados Unidos aos 21 anos, ingressando na Universidade de Pensilvânia, onde ele fez física e administração. Resumindo bastante, para a gente começar a falar das estratégias desse cara, ele teve ali umas primeiras incursões no empreendedorismo, onde lá em 95 ele criou o Zip2, né, um tipo de guia de empresa, né, pela internet, tipo como a gente vê TripAdvisor, essas empresas de guia, sabe? Então, o que os veículos de comunicação sempre utilizam para comercializar os seus anúncios é uma estratégia que até hoje ainda funciona para algumas empresas, tá? Essa empresa foi vendida para uma outra chamada Compaq só pela bagatela de 307 milhões de dólares. Grava esse número, cara, com 20 e poucos anos. E já tinha ficado ali com a venda dessa empresa com mais de 22 milhões de dólares, tá? E aí, um outro serviço bem mais rentável foi aquele serviço de pagamento que a gente comentou um pouquinho atrás, que na época, inclusive, era X.com, né, que deu origem ao PayPal, por isso esse amor dele pelo X. Então, que ele realizou, né, comprando o Twitter, a empresa foi vendida em 2002 para o eBay por simplesmente 1,5 bilhão de dólares. E dessa quantia, ele recebeu no bolso 165 milhões de dólares, tá? Tá pouco? Então vamos começar a falar de estratégia que esse cara tem para crescimento. Primeiro, é um líder extremamente exigente. Então, quando ele compra, por exemplo, o Twitter, que é um dos pontos que eu estou acompanhando, né, de forma mais assídua, né, de lá para cá, ele realmente é um cara exigente, tanto com a equipe quanto consigo próprio. Então, isso me lembra
também sobre um pouco do Steve Jobs. Pessoas que trabalharam próximas ali ao Steve Jobs, gente, falavam que ele era um porre, o cara era chato. E aí, chato, eu coloco as aspas, se trata de uma exigência. Então, tanto na SpaceX quanto em qualquer outra das empresas, o Musk, ele é reconhecido por exigir milagre das suas equipes. Então, ele tem ali uma postura, né, que muitos consideram tirânicas, intransigente, em relação à qualidade do profissional que está com ele. Não seria diferente. Então, a primeira estratégia desse cara é ter uma equipe altamente qualificada. Mas ele não deixa a desejar, porque a respeito de si próprio, ele fala e divulga, né, e se orgulha muito de ser esse cara workaholic. Eu, tirando aqui, fazendo um disclaimer, não sou, né, embora trabalhe bastante, não sou um workaholic, que o cara trabalha 120 horas por semana. Então, já pensou? 120 horas por semana, gente. Então, essa rigidez o Musk aplica a ele próprio. Então, a frase dele é a seguinte: minha mente é como a de um samurai. Eu preferiria cometer harakiri a fracassar. Ou seja, teve uma hora que ele falou assim: se fosse possível não comer, eu podia trabalhar mais. Então ele quer, né, precisa de alguns nutrientes ali, ficar bem alimentado, sem precisar parar para uma refeição. Será que seria um novo empreendimento dele? Bom, só Deus sabe. Mas essa é a primeira estratégia desse cara: ter uma equipe de alta performance e ser um líder de alta performance, tá? Então, se você ainda não anotou, anota isso. Porque o segundo ponto para ele, e eu falo bastante sobre isso, nunca é somente sobre dinheiro. E, cara, é algo que é um mantra pro Elon Musk isso. Então, ele na verdade sabe que tem ali um certo número de votos nas suas empresas, ele sabe que ele é um bilionário, que ele tem muito poder, muita influência, mas, e também não tem nada contra a busca pela riqueza, até porque não existe almoço grátis. A gente só precisa entender que nos nossos negócios, se a gente for pensar que é só sobre dinheiro, você vai fazer qualquer outra coisa. Então você pode vender produto, você pode vender serviço, você pode fazer 1000 coisas. Se a sua busca for pelo dinheiro e não for realmente por um propósito, algo a mais ali da sua profissão, você não vai continuar por muito tempo, porque empreender não é fácil, empreender não é para qualquer um. Então, você precisa ter muita resiliência, muito amor pelo que você faz, você precisa gostar, gente, porque 80, 90% do tempo, nós empresários, a gente leva muita porrada para conseguir ficar em pé. Então não adianta alguém vir te contar uma história bonita, que eu sou empreendedor para não trabalhar para os outros, eu faço isso porque tenho essa liberdade. Ok, mas no fundo, quem é empreendedor se ferra muito mais, mas muito mais mesmo. É quem toma risco, é quem no final do dia pensa em folha de pagamento, pensa em como vai fazer a empresa crescer, o que vai fazer para inovar. Então essas coisas só a gente que empreende entende o que de fato é ter a pele em jogo, sabe? Então se a gente não gostar de fato do que a gente faz, nós com certa parcimônia, né, vamos fundamentalmente fracassar na nossa jornada. Então você tem que considerar terminar sua vida fazendo algo que você gosta, tá? Então não é sobre dinheiro, é sobre, terceira estratégia, correr atrás das suas paixões. Então, Elon Musk fica pensando em Marte, ou seja, o cara acredita que Marte pode ser a chave para o sucesso da própria humanidade. Ou seja, ele pensa no futuro. Tem frases deles, por exemplo, você quer que coisas no futuro sejam melhores. Você quer essas coisas novas, empolgantes, que tornam a vida melhor. Então, pega um exemplo aí da SpaceX. O cara montou uma empresa porque estava frustrado com a NASA, de não ter um programa espacial ambicioso. Então, o cara vai e fala, poxa, se a gente precisar avançar além da Terra, ao invés de a gente colocar uma pessoa na Lua, vamos colocar uma pessoa em Marte e ter uma base na Lua. Ter voo
em órbita muito mais frequente. Ou seja, pensa nisso. Como que o cara é apaixonado por realmente tracionar essas grandes ideias? Se você não tiver esse senso como empresário de paixão pelo seu negócio, pelo que você faz, pelo seu cliente, como que você resolve a dor do seu cliente, dificilmente você vai se destacar. Você pode ter, tem uma empresa para me garantir ali X mil reais de Prolabore, ok. Se você é um executivo que de fato põe a mão na massa na empresa, tem que ter um salário, afinal você é um executivo. Se você é só um sócio e quer retirar lucros dessa empresa, ok também. Vai colocar pessoas que de fato façam a diferença ali no negócio. Mas se a sua empresa nasceu só para isso, para esse propósito, dificilmente você vai se destacar como esse grande líder, né, que é o próprio Elon Musk. Então, é uma das estratégias utilizadas por ele de realmente ter paixão no que faz. Poxa, Fernando, e paixão? É uma estratégia de fato? Olha, gente, na minha visão, a gente, para ter paixão sobre algo, a gente precisa estudar muito sobre planejamento, engajamento, retenção, aquisição. O tempo todo nós precisamos estar frente de estudos de fato. Então, se você me falar que não é ser um apaixonado, eu confesso que penderia mais para um lado de ser estratégico mesmo na busca por esse conhecimento, na busca por essa informação. Então, eu sempre olho dessa maneira também, tá? Sendo sim como uma estratégia de crescimento, tá? Então, essas coisas a gente aprende no decorrer do caminho. Ninguém nasce apaixonado, não é verdade? É aos poucos, à medida que você vai conhecendo um pouco melhor do seu negócio, do seu mercado, você vai se tornando cada vez mais ambicioso, mais apaixonado realmente pelo seu negócio. Uma última estratégia que eu quero compartilhar aqui com vocês é não tenha medo de pensar grande, tá? Então, uma das coisas que realmente impressiona é que esse cara, ele é muito audacioso. O cara não tem limite. O cara quer colonizar Marte, quer revolucionar a indústria da automobilística, quer construir trens ultravelozes, né, em túnel a vácuo, integrar a inteligência artificial a cérebro humano. O cara é né, indústria da energia solar e de baterias. Ou seja, todo tipo de projeto que esse cara tem, ele pensa extremamente grande. Então, o que eu quero convidar você é assim, faz esse exercício. Se você tem a meta de, sei lá, crescer a sua empresa no próximo ano em 80%, imagina a sua empresa crescer no próximo ano 500%. Se você tem a meta de faturar, sei lá, 5 milhões de reais no próximo ano, põe uma meta de faturar 50 milhões de reais no próximo ano. Isso vai abrir a sua cabeça de um jeito maluco, que é geralmente o que esses grandes líderes mais ambiciosos do planeta o fazem como exercício. Às vezes só o fato de pensar, muitas pessoas já travam, elas nem imaginam, nem sonham, portanto fica distante, né? Inclusive realmente é distante. Poxa, chegar em Marte, quem é que acha que é fácil? Se você realmente ficar só pensando ali no como, você vai travar na primeira linha do seu projeto. Então, pensa grande. Coisas que realmente vão importar para a sociedade, para os seus clientes. Como você pode ajudar 50 vezes mais do que você está ajudando. 20, 30 vezes mais. Pensa nisso porque esse aqui, o último, que é não ter medo de pensar grande, é de fato que pode mudar o seu jogo. Eu tenho certeza que vai mudar se você fizer esse exercício. Então, eu fico por aqui. Se você gostou, deixa o seu like aqui no canal e também deixa a sua sugestão de como a gente pode sempre trazer outros temas, trazer temas novos, o que você gostaria de ouvir. Deixa a sua sugestão aqui que vai ser um prazer sempre estar presente aí junto com você aqui no nosso podcast, tá bom? Fica com Deus, nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.